Boa noite, amada igreja. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E agradecer a Deus e à igreja pela oportunidade de estar aqui cumprindo o meu propósito pela primeira vez. Glória a Deus. Então eu também conto com a paciência dos irmãos, com a minha pessoa. E prometo ser breve e entregar a mensagem da parte de Deus para os irmãos dessa noite. Amém. Aleluia. A mensagem que Deus colocou no meu coração hoje tem muito a ver com algo que foi frequente tem sido frequente muitas vezes na minha vida. E o tema da mensagem de hoje é vencendo o medo. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor Jesus em Êxodo 3. Êxodo 3. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre chamado, né? O chamado de Moisés, quando ele encontra Deus. E destacar algumas coisas sobre o início do chamado de Moisés. Amém? Todos abriram? Amém. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois imediatamente eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Amém? A passagem aqui diz sobre quando Moisés encontrou Deus ali e Deus o chamou para o seu propósito. E eu sinto isso na prática no dia de hoje, porque há muito tempo eu sabia que Deus tinha me chamado para isso e eu sabia que um dia viria a oportunidade, assim como aconteceu com Moisés aqui. Porém, meus amados, quando a gente está, quando Deus nos chama, a primeira coisa que acontece é como aconteceu com Moisés aqui, Quem sou eu para fazer isso? Essa é uma pergunta que eu me fiz muito a Deus. Hoje eu tenho 32 anos e por volta dos 18 anos de idade, Deus falou claramente comigo: um dia vai chegar a sua hora.
há 6 anos atrás veio a confirmação novamente, ó, Deus vai te chamar para isso. E como Moisés falou aqui, quem sou eu? No popular que a gente fala, né? Quem sou eu na fila do pão para poder fazer o que tem que ser feito? E aqui estamos nós. Então nós temos que encarar e vencer o medo, assim como Moisés teve que fazer aqui. Para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, por que Moisés teve medo? Né? Explicando um pouco a parte humana, cientificamente, o medo ele se instala na gente devido a grandes fatos que acontecem, fatos que marcam a gente, principalmente da infância até a juventude. E é o que acontece aqui com Moisés. Moisés, ele cresceu no palácio. Moisés, ele teve acesso a ensino, né, um ensino de qualidade ali que tinha naquela época disponível ali no palácio, né? E ele guarda essa palavra, acesso. Ele teve acesso a informações que depois seria uma preparação para o que aconteceria no futuro. Coisas que Deus foi preparando, o ambiente foi preparando Moisés para cumprir o propósito dele. Porque aqui nessa passagem, né, o bispo tem a liberdade de me corrigir se eu estiver errado, Moisés já tinha por volta de uns 80 anos, basicamente, quando Deus o chamou. E a primeira coisa que eu tiro disso aqui é que não tem idade para a gente ir lá e cumprir o propósito, cumprir o que Deus chamou a gente. O que eu mais tenho visto é que, não, já passou a minha hora, já chegou, não dá mais tempo. E a prova aqui é Moisés. Moisés, quando Deus o chamou, ele já era velho, já tinha se casado, né? Ele estava tranquilo, ele ajudava o seu sogro ali na criação. E Deus o chamou ali num dia, ele apacentando ovelhas, Deus o chamou. E o medo ele nos impede de avançar, de fazer o que precisa ser feito. Essa parte da preparação, quando a gente, né, Deus está nos preparando para o que há de vir, para o nosso propósito, nós passamos por um processo, por situações que nos marcam. Eu particularmente, quando eu tinha meus 16, 17 anos, participava do grupo de jovens, eu me sentia retido, me sentia à margem mesmo ali dos demais adolescentes, dos jovens, porque eu sentia que eu não tinha voz no meio deles. Eu sentia que aquilo que eu falava não tinha tanta importância quanto o meu amigo do lado. E isso foi me gerando bloqueio. Eu falei, nunca ninguém vai querer me ouvir, nunca ninguém vai querer saber aquilo que eu tenho para falar. E isso, para mim, prova que Deus me forjou naquele tempo, para que eu não me preocupasse, por exemplo, com críticas do que viriam depois. Mas voltando para Moisés, tá? Nós vemos que ele teve essa preparação, ele teve esse cuidado. Mas, focando na questão do medo, tá? Nós vemos que nos textos seguintes, nos próximos versículos, nós vemos que Moisés várias vezes questiona Deus e fala, Deus, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. E nós vamos acompanhar isso aqui. Nós vamos só frisar, essa é a parte que eu peço para vocês mostrar um pouquinho de paciência comigo, essa questão do medo, principalmente aqui quando acontece em Êxodo 2, 11, 14, quando que diz assim, Moisés já era adulto, um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que o egípcio espancava o hebreu indefeso, e como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Esse fato aqui, quando eu li essa passagem, esse trecho, eu vejo que isso é um dos grandes motivos de Moisés ter medo de retornar ao Egito,
e Moisés cumpriu o seu propósito de libertar o seu povo. Primeiro, ele sai dali fugido, né? Ele, numa situação ali de conflito, ele tomou uma atitude, pode ter sido assim, uma atitude muito emotiva e não ter sido daquela forma, mas colaborou para que ele tivesse esse medo, esse bloqueio de fazer o que precisava ser feito. Então esse é um grande evento que se instalou em Moisés e aconteceu isso. E sabendo que agora, eu peço que você desculpa. Agora só de imaginar você sendo chamado para Deus, sendo chamado por Deus para fazer algo, para cumprir algo. Reflita agora comigo. Imagina os medos que você tem. Eu entendi que os medos que eu tenho, eles têm intimidade com o meu propósito. Tudo aquilo que eu tenho medo, tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que me impede de dar o próximo passo, ele tem uma intimidade com o meu propósito. E tem sido uma guerra diária comigo, vencer esses medos. Então imagina para Moisés tomar o cajado, como Deus coloca aqui para ele. E é nesses questionamentos, eu quero ler aqui, em Êxodo 3, de 13 a 20. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, o que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos, as autoridades de Israel, e anuncia-lhes: Yahvé é o Senhor, Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu e me revelou. Em verdade vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito. Porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde manda leite e mel. Eis que os anciãos, as autoridades de Israel, te darão ouvidos, atenderão a tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito. E lhe comunicarás: Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixai-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nossos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão o force. Por esse motivo, estenderei a minha mão e ferirei todo o Egito com os prodígios que realizarei no meio dos egípcios. Somente depois desses portentosos eventos é que o faraó os deixará partir. Aqui, meus irmãos, Deus fala o que ele vai fazer. E imagina só, imagina o cenário. Deus te chama para algo. Deus coloca um propósito no seu coração. Ele te dá o caminho, ele te dá a estratégia. E você, mesmo assim, você fica com medo. Porque você pensa lá amanhã: como que vai ser, como que vai deixar de ser? Sendo que todos nós sabemos que Deus, ele não mente para nós. Deus, ele cumpre as suas promessas. Deus, ele faz, ele nunca vai deixar de fazer se nós estivermos alinhados com ele. Uma vez, eu vi uma frase, e isso me abalou muito e me fez refletir muito. Nós, como cristãos, nós sabemos que Deus vai fazer. Nós seremos vitoriosos, que ele não vai deixar que a gente se abale, não vai nos abandonar nunca.
E a gente não confia. O diabo ele acorda todo dia motivado a nos derrubar. Ele já sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que ele vai vencer. Porque Deus é poderoso. Mas a gente que tem a vitória, a gente que tem tudo, a gente não cumpriu o que tem para cumprir. E isso me preocupou muito. Porque me fez refletir e me fez repensar. Falei, não, eu preciso fazer. Eu preciso cumprir o meu propósito. Aqui, no capítulo 4, diz assim: então Moisés replicou a Deus: mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão. Não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe Moisés: um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele se transformou em uma grande cobra, e Moisés esquivou-se dela assustado. Então ordenou Yahvé a Moisés: estende a tua mão e a pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda, ela se converteu em cajado em sua mão. E disse o Senhor: fazei isso para provar aos israelitas que Yahvé é o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. E disse mais o Senhor: põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito, e assim que atirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como a neve. Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou a sua mão enferma ao peito, e assim que a retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo. Então explicou-lhe o Senhor: assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. Se não acreditarem nesses dois sinais, nem derem atenção às suas palavras, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Aqui nesse trecho, Deus já fala para Moisés o que vai acontecer. Imagina o cenário. Deus aparece para você. Primeiro, eu imagino assim, eu fico imaginando, né, através dos vídeos que eu assisto no YouTube, a leitura que eu faço, e eu vou imaginando esse momento de Moisés, esse encontro. E primeiro eu fico pensando, Moisés, ele teve coragem no início, porque eu acredito que se fosse eu, às vezes eu ia assustar ali, não sei, mas porque é um grande fato Deus aparecer para a gente, né? Assim como a gente lê que o anjo apareceu, enfim. E imaginem só, meus irmãos, o próprio Deus vivo aparece para você. Ele pega pela tua mão, ele te fala: filho, eu sou contigo, vamos comigo, vai acontecer isso, isso e isso, fica tranquilo. Não vai ser fácil? Não. É um processo? É. Vai ser rápido? Não. Mas eu sou contigo. Deus já falou aqui no exército: vai acontecer, meu amado. Vai acontecer, meu querido. E mesmo assim a gente vai ver que Moisés ainda continuou argumentando com Deus. E o versículo seguinte já fala: no entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo com boa visão ou cego? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar, e eis que ele já está chegando. Venho ao teu encontro, e vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca do teu irmão, e vos direi o que devereis fazer
em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás ao teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão. É com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Nesse trecho aqui, meus irmãos, eu lembro de quando eu e minha esposa nós tivemos a oportunidade de fazer devocional juntos todos os dias, e ela tá aqui, ela não me deixa mentir, eu falei assim, nossa gente, mas Deus queria Moisés mesmo. Deus insistiu com Moisés, porque a gente vê que Deus se irou com Moisés. Porque está muito claro. E quando a primeira vez que eu li isso, eu me senti até envergonhado, porque eu falei, caramba, Deus fala comigo há tanto tempo, Ele me mostra o caminho, Ele diz que vai ser bem sucedido, e eu não tenho a vergonha de pegar e assumir o que tem para fazer. E nisso eu vejo o cuidado de Deus sobre a minha vida, porque Ele insistiu comigo. E quando eu li que Deus se irou com Moisés, eu fiquei pensando, pô, então Deus ele perdeu a linha totalmente comigo. Mas Ele cuidou de mim, Ele me livrou de cada coisa, meus irmãos. Que um dia eu teria a oportunidade de contar que, olha, só minha esposa e meu pai que estão sentados ali que sabem. Eu falo que eu tive a grata bênção de ser um cristão desde os meus 3 anos de idade, por insistência do meu pai. E ele foi o meu maior mentor nessa época, porque ele insistia em ligar comigo para poder ir na escola dominical, para ir na RBF, para poder ir no culto à noite, para ir na célula, na igreja. E até os 18 anos eu segui de forma certa. Depois eu achei que eu era dono da verdade, e eu falei, vou tomar conta da minha vida. Mas eu sinto o cuidado de Deus, porque o caminho que eu insisti em perseguir, se não fosse a mão poderosa dele, eu não estaria aqui hoje tendo essa oportunidade com os irmãos, sabe? E tudo isso faz muito sentido agora que eu estou lendo aqui. Então eu quero ter essa oportunidade, primeiramente, Pai, para te agradecer. Obrigado pela sua vida, pela minha vida. Eu acho que eu nunca fiz isso na minha vida. Eu acho que eu nunca fiz isso. Se eu não fiz, me perdoe. Porque ele foi a pessoa que mais investiu na minha vida, nessa parte como cristão. E quem seria eu se não fosse ele agora? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que sempre comigo eu vou vincular a mensagem de propósito aliado à criação de pais e mães. Porque são eles que Deus coloca nas nossas vidas para que a gente cumpra o propósito. São eles que investem nas nossas vidas. Agradeço a Deus todos os dias pelos pais que eu tenho. Obrigado, Senhor. Mas voltando ao texto aqui, nós vemos que Deus insistiu. Deus insistiu com Moisés. E Moisés, não sou eu, não sou meu amado, sim é você. Eu e você, nós temos que diariamente pegar o nosso cajado e fazer o que tem para fazer. Eu falo para minha esposa, eu tenho que tomar vergonha na minha cara, pegar meu cajado e fazer o que eu tenho para fazer. Seja eu pegar e gravar um vídeo no meu Instagram, no Facebook, ser cristão no ambiente de trabalho, com os meus amigos, ser diferença e realmente cumprir o que está escrito aqui na Bíblia. Se necessário, fale. Ser um cristão legítimo. Não é fácil, meus irmãos, mas a gente tem que todo dia tomar nossa cruz, negar nós mesmos e fazer o que precisa fazer. Outra coisa que eu tiro desse trecho aqui é que Deus sempre
vai colocar alguém no nosso caminho para nos auxiliar e para nos ajudar. Né? No meu caso, eu citei meu pai. Para esse momento também acontecer aqui, Deus colocou outras pessoas no meu caminho que me ajudaram a entender um pouco mais sobre a Bíblia, sabe? Entender um pouco mais sobre o contexto, o que aconteceu nessa época. E pessoas que falaram: não, Felipe, sim, você consegue subir em um lugar, dar uma palestra. E eu já tive a oportunidade de palestrar, mas, meus irmãos, estar aqui é totalmente diferente. Glória a Deus. Estar aqui é totalmente diferente, assim. Geralmente eu não congelo dessa forma, mas lendo aqui eu comecei a refletir e lembrar de tudo que eu já passei na minha vida. Quantos não eu disse para Deus? Quantas vezes eu neguei o meu propósito? Quantas vezes eu neguei o meu chamado? O quanto tempo eu enrolei? São 14 anos enrolando para fazer o que precisava ser feito. Mas onde eu aprendi que tem um tempo certo para todas as coisas. Esse tempo era o tempo para me forjar, para me preparar. Assim como aconteceu com Moisés no palácio. Desde quando Moisés nasceu, ele já passou por dificuldade. Foi colocado num cesto, num rio. Porém, foi abençoado, entrou no palácio. Sua mãe biológica estava lá com ele, né? Ele foi adotado. Foi a forma que Deus colocou ele em ambientes e lugares para ele aprender. E isso que eu deixo para os irmãos também. Quando assumir o seu propósito, permita-se estar em ambientes onde Deus vai te preparar. Permita-se estar em ambientes onde Deus vai colocar pessoas ao seu lado. Permita-se aprender. Permita-se aprender. Muitas coisas aconteceram na minha vida. E momentos de aprendizado onde não entendia nada. E eu entendi o quê? Que principalmente nessa parte do processo, essa parte de aprendizado, a gente muitas vezes liga a condição que nós temos, a condição financeira mesmo. E quando a gente está no caminho, a gente está com Deus, Deus já falou: ó, já te vi o futuro, vai dar certo, confia em mim. A gente não tem que viver de condição, mas de decisão. Eu decido viver. O dia que eu tomei essa decisão foi um dia muito difícil para mim, como chefe de família. Nós estávamos na pandemia e nós estávamos num processo muito grande no nosso lar, aonde um belo dia a Arielle virou para mim e falou assim: vou fazer o almoço. Eu falei: tudo bem. Ela olhou para mim e falou: Felipe, não tem sal. Meus irmãos não tinham R$1,50 para comprar um pacote de sal. Aquele dia foi muito complicado para mim, aquele dia foi doído. Mas foi o dia que eu decidi, eu falei: não, acabou esse negócio, acabou essa miséria, acabou essa escassez, e eu vou fazer o que tem que ser feito. E ali eu estava ali e a única coisa que a gente tinha era internet, energia na casa, internet para poder aprender. E foi o momento que eu mais me dediquei a aprender, a estudar, e a ler livro, e assistir pregação, e estudar como que pregava e tudo mais. E ali eu olhei a Deus, eu falei: Senhor, eu estou pronto. O que tiver que vir, pode mandar. Não tem mais para onde ir. Eu vou parar de negar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. É claro, no outro dia não aconteceu nada. Mas como Deus é Deus, Ele provê. Naquela semana, meus irmãos, foi o dia que eu mais recebi convite para comer fora de casa. Aquele dia, a gente não tinha almoçado. Aí a gente falou assim: nossa, a Arielle olhou para mim e falou assim: nossa, bem que você vai poder chamar a gente para tomar um cafezinho hoje, né? Aí a gente falou assim: não, menina, vai acontecer. Eu nem mandei mensagem para meu pai aquele dia. Aí, como a gente morava perto, né, um do outro, vai pro dente, aí meu pai saía acho que às 5 da tarde do trabalho. Quando foi umas 4h30, ele falou assim: vamos tomar um café lá em casa?
Eu falei, nossa, não tem nada pra fazer, vou. Eu tava aguardando já. Eu olhei pra Ariane e falei assim, Ariane, é o seguinte, ó, a gente tá indo lá, Deus preparou esse café da tarde lá pra gente, minha filha, come. Amanhã a gente vê o que a gente faz. A gente chegou lá, meus irmãos, essa mulher, meu Deus do céu, comeu uns 4, 5 pãozinhos lá. E eu também, confesso que comi bastante. Falei, amanhã Deus proverá. E assim foi. Aí um amigo nosso chamou, um amigo nosso que tem lanche na cidade, falou, ô, meus irmãos, vem aqui comer um lanche com a gente aqui. Eu falei, amém, meu irmão, vamos te visitar sim, glória a Deus. No outro dia, uma outra amiga nossa falou, vem jogar aqui em casa, estou com saudade de vocês. E assim foi, meus irmãos. Glória a Deus. E a gente sentiu o cuidado de Deus no meio do processo. Glória a Deus. Permita-se sentir o cuidado de Deus em todo o processo que você for viver, a partir de hoje. Jamais negue o seu propósito. Se Deus já falou contigo, falou assim, filho, o seu propósito é esse, que essa noite você feche seus olhos, você fala, Deus, estou pronto. O que tiver que vir, pode mandar. Eu vou aumentar o processo. Aqui no 17, Deus aqui, falou, toma pois esse cajado em tua mão. É com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Todos os dias, meu irmão, pegue o seu cajado. Fala, Senhor, eis-me aqui. O que nós vamos fazer hoje? Todos os dias eu tenho procurado me conectar com Deus sempre quando eu me acordo, sempre que eu vou fazer o meu trabalho. E falo, Senhor, que eu faça a diferença hoje na vida de alguém. Que eu cumpra o meu propósito, que a tua palavra alcance. Todos nós aqui nós temos um propósito. Deus nos criou para algo. Seja para estar aqui na igreja ministrando, seja para estar fazendo a diferença lá fora, no seu trabalho. Enfim, Deus colocou em algo, uma situação para te preparar para o que é de vir. E uma coisa que eu aprendi, o que você vive hoje não é nem a sombra do que é de vir. Deus vai derramar muito mais na sua vida. Aleluia. Deus vai cobrir muito mais na sua vida. Deus vai dobrar, multiplicar em 1000 vezes. Mas uma coisa que você tem que fazer, que Ele não faz, é a sua parte. Deus faz tudo, quase tudo, só não faz a sua parte. E eu aprendi isso. Outra coisa é que não queira atrapalhar o processo, não queira ajudar Deus. Essa é uma coisa que é um testemunho, não tenta ajudar Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo. Muitas vezes a gente tem a péssima mania. Diz, não, Deus, peraí, não, se for aqui, a gente acelera a coisa. Não. Fica tranquilo. A palavra do Senhor já fala, não ande ansioso por coisa alguma. Coloca na mão dele, que tudo vai dar certo. Amém? Meus irmãos, essa é a palavra que eu tinha para a igreja nessa noite. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Tinha outras coisas para falar aqui, mas eu quero concluir com um texto que tem tudo a ver com isso. E foi um texto que, primeira vez que eu li não, que eu ouvi, foi uma oportunidade que a nossa bispa aqui ministrou essa palavra. E desde então eu tenho percebido essa palavra. Que é Deuteronômio 28. Eu gostaria que os irmãos abrissem Deuteronômio 28. Nós vamos ler de 1 a 14. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos.
Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti no caminho. Partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará a bênção aos teus celeiros, bem como todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. E Yahvé fará de ti o teu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos, então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos, nas colheitas abundantes da tua terra generosa. Nesta terra que o Eterno, sob o juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir, sendo assim, estarei sempre por cima, nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Eu tenho seguido profundamente esse texto. Meus irmãos, é muito claro. Se você ainda não tem esse direcionamento da parte de Deus, do seu propósito, do seu chamado, ore a Deus, busque a Ele, jejue, ore e fala: Senhor, eis-me aqui. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Para onde eu tenho que ir? Eu estou pronto. Se você plenamente ouvir o que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, Deuteronômio 28 vai ser cumprido na sua vida. Os seus celeiros se fartarão. Deus vai te abençoar de forma excepcional. Ele vai te colocar em grandes coisas. Hoje eu posso ver o cuidado de Deus sobre a minha vida, porque eu não me imaginava estar onde eu estou hoje. Eu não imaginava fazer o que eu estou fazendo hoje. A responsabilidade que eu tenho hoje, como cristão, como esposo, como profissional. Mas Deus me preparou a todo momento para que eu estivesse aqui. Eu comecei até a me lembrar dos lugares que eu frequentei, e sempre foi por perto aqui do litoral norte e litoral sul, onde eu andei, fazendo o que eu fazia. E eu vejo, agora eu consigo enxergar todo o cuidado de Deus sobre a minha vida, e vendo o Deuteronômio 28 se cumprir na minha casa. Que a palavra do Senhor se cumpra na sua vida, na sua casa, na sua família. O que eu desejo no fundo do meu coração é paz e prosperidade para os irmãos. Mas faça a sua parte. Amém? Aleluia. Quando eu convidar os irmãos a fechar os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Pai, graças te dou, Pai, por esse momento que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, e o Senhor se faz presente neste lugar, Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estar aqui cumprindo o meu propósito, Pai, e ser esse canal de bênção, Pai, para a vida dos nossos irmãos. E que essa mensagem, Pai, entre no coração de quem precisa entrar, Pai, e traga transformação, Pai, em nome de Jesus. Que essa mensagem, Pai, desperte, Pai, o propósito que precisa ser despertado. Que essa mensagem, Pai, traga motivação e desperte o coração, em nome de Jesus, Pai, para que essa pessoa, Pai, multiplique os talentos que o Senhor depositou nela, Pai, e ela multiplique, Pai, cada vez mais, Pai, em nome de Jesus.
que ela cumpra o ID, Pai, que ela cumpra o seu chamado. E ministre, Pai, a tua palavra, Pai, nos quatro cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor, Pai, derrame, Pai, sabedoria, Pai, prosperidade, Pai. Que o Senhor, Pai, mostre o caminho, Pai, pois o Senhor já viu o nosso futuro, Pai. O Senhor sabe todas as coisas. E que, Pai, todos os dias, Pai, a gente possa acordar, Pai, motivado, Pai, preparado para pegar nosso cajado, Pai, cumprir nosso propósito, Pai, e confiar nas Tuas palavras, Pai, na Tua promessa sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.